Em 2 dias, a Suprema Corte dos Estados Unidos reverteu 3 decisões tidas como vitórias progressistas. O editor de Internacional, Marcelo Favalli, preparou um recorte desses acontecimentos para a gente e comenta também, Favalli, a composição dos ministros na mais alta instância da Justiça americana. Boa noite a você. Boa noite, Lívia. Saudação especial a quem nos acompanha aí pelas nossas plataformas, para quem nos ouve pelo rádio. Vamos dar uma olhada aqui, as tais 3 novas decisões da Suprema Corte americana, a mais alta instância, não há mais como recorrer. Primeiro, o ensino superior não pode usar a raça como um processo de seleção dos alunos. Todo mundo já deve ter visto em filmes, em séries que se passam nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem vestibular. O histórico escolar é analisado por aquelas grandes universidades, o aluno escreve uma carta e aí existe um processo de seleção. Às vezes, 2 alunos empatam. Algumas universidades usavam o critério de raça ou então de posição no espectro social para definir quem teria uma certa vantagem. A Suprema Corte cortou isso. O relator desse voto foi John Roberts, de perfil conservador, e ele usou a justificativa que, olhando para a Constituição americana, essa diferença por raça, por posição social, não respeitava a garantia à igualdade a todos os americanos. Empresas podem negar serviço a casais ou pessoas da comunidade LGBTQIA+. Esta decisão é baseada num caso específico, em que um site que desenha um site para noivas, uma empresa que desenha site para noivos e noivas, se recusou a atender um casal de pessoas do mesmo sexo. Esse casal havia ganhado na primeira e na segunda instância. Quando o caso chegou na Suprema Corte, então Neil Gorsuch, que também é um ministro de perfil conservador, diz o seguinte: a primeira emenda da Constituição americana garante liberdade às pessoas pensarem como quiser. Então, a empresa tem o direito, na leitura do relator, que foi acompanhado por outros votos conservadores, de que sim, a empresa pode negar esse tipo de serviço por conta de um determinado perfil. E aqui, a terceira, não chega a ser um caso revertido, mas a Suprema Corte derrubou um projeto que já estava em andamento do presidente Joe Biden de anistiar uma enorme quantidade de dívidas estudantis, principalmente dos estudantes do ensino superior. Voltando aqui, as grandes universidades cobram em média aí uns $80 mil por aluno por ano por um curso universitário. Vamos pensar um direito em Harvard, custa ali pouco mais de $400 mil por aluno para cada família para um curso de 5 anos. Estou pegando um curso médio aí, medicina custa muito mais, por exemplo. Muitos alunos não têm esse dinheiro, muitas famílias não têm esse dinheiro, recorrem a empréstimos. Hoje, eles são impagáveis. Estão na casa, somando, de $430 bilhões. E era essa fatia que o presidente Joe Biden queria anistiar. Eu fiz uma conversão rápida para real, isso dá 2,7 trilhões na cotação de hoje. Um pouquinho mais, aliás. Então, a Suprema Corte disse que isso é inconstitucional. Para entendermos quem são os juízes da Suprema Corte, Aqui chamaríamos de ministros, lá juízes, são 9, e eles são mais conservadores do que os perfis progressistas. Diferente do que é no Brasil, o juiz ou ministro da Suprema Corte, nos Estados Unidos, tem um cargo vitalício até morrer ou quando ele se diz impedido por uma doença, por uma idade avançada. E se a gente olhar aqui esses 3 mais recentes ministros apontados pela administração de Donald Trump, 51 anos, 55, 58, são relativamente jovens. A gente talvez tenha aí pelo menos mais uma geração, 30 anos, com esses 3 ministros, pelo menos de perfil conservador. O Clarence Thomas, 74 anos, conservador, mas é mais velho. O John Roberts, que aparece ali, o relator de um dos casos, 68, 70. Samuel Alito, 73. Então, a gente tem uma geração aqui mais velha, mas a gente entende que este perfil conservador, pelo menos com esses 3 elementos, eles vão durar aí, talvez, mais uns 30 anos numa conta rasa que eu estou fazendo aqui. É o perfil hoje do eleitor americano, porque eles são escolhidos pelo presidente. Se a gente fizer uma conta aí também de uma comparação democrática, o presidente é eleito conforme um perfil da sociedade
e é um reflexo das leis de como pensa a maioria dos americanos. Obrigada, Marcelo Favalli, pelas informações. Boa noite a você, bom fim de semana.